Lembrando, está falando aqui de teoria do conhecimento, estamos desenvolvendo esse processo, como é que o conhecimento acontece, como é que ele se desenvolve, quais são as características que ele tem como principais. Nós vemos que o conhecimento desde o início, já falou, começamos com o mito. O mito foi a primeira possibilidade para conhecer a realidade, para explicar a realidade, para desenvolver a realidade, para fazer esse processo todo acontecer. Saímos do mito, chegamos aonde? Na natureza. Então a natureza passa a ser esse foco, ou essa possibilidade para entender a realidade, para desenvolver, a tal ponto que as pessoas pensaram no número, na água, no fogo, no átomo, no devir, no ser. Cada um desses teóricos dentro do campo do conhecimento desenvolveu esse papel todo e começou gradativamente acontecendo. Quando chegamos em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, aonde que passa a ser o foco para o conhecimento? Um indivíduo chamado homem. Então esse homem seria esse ser dotado de conhecimento, seria aquele único que poderia fazer o entendimento da realidade. Depois passamos pela Idade Média, em que nós tivemos uma cristianização do pensamento platônico, aristotélico, com Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Partimos mais um pouquinho e chegamos no teórico, que nós podemos considerar como o pai da filosofia moderna, que é Descartes. Então Descartes, dentro desse processo todo, bebeu das fontes lá atrás, principalmente da fonte platônica, para dar a possibilidade de a gente entender como é que o conhecimento se dá. A gente não deve esquecer que está construindo nas nossas aulas a teoria do conhecimento. Dentro da teoria do conhecimento, nós chegamos agora num patamar diferenciado que alguém começou a imaginar, começou a pensar numa possibilidade para se entender, para se justificar o que seria a realidade. Então a gente começa no pressuposto imaginando mais assim: sonhar que estava sonhando. Será que já aconteceu isso com você, que você estivesse sonhando, imaginando, pensando que estava sonhando, estivesse acordado, mas sonhando ao mesmo tempo? Então, a partir desse conceito que a gente vai chegar em René Descartes, qual era o objetivo dele acerca dessas concepções do conhecimento? Porque a gente percebe, desde o início, desde a filosofia antiga, até chegar na filosofia moderna com Descartes, o homem está querendo conhecer, está querendo entender, perceber, justificar como é que eu conheço a realidade, como é que ela se apresenta, como é que ela é vista da forma correta. Então, o que Descartes começou a pensar, influenciado principalmente pelo pensamento platônico? Ele, na cabeça dele, pensou no sistema filosófico. Vamos imaginar um sistema. Você vai chamar um sistema digestivo, sistema respiratório, que é uma conotação com a questão das ciências. Então, imagina, você pensa num sistema que ele tem todos os seus processos para se alcançar um objetivo. Então, Descartes imaginou na cabeça dele um sistema, tá, filosófico, onde ele pudesse abarcar todo o conjunto de conhecimento, tudo aquilo acerca do conhecimento, desde lá do período da filosofia antiga, desde o mito, até chegar nele, um conjunto de muitos conhecimentos. E qual era o objetivo do conhecimento? Era buscar respostas. Mas que tipo de resposta? De todas as questões filosóficas, desde o início, desde o mito, até chegar nele, tá? Como esse grande divisor de águas acerca do conhecimento. Então você imagina, Descartes pensa no sistema filosófico, aonde ele agrega todo o conhecimento em conjunto, aonde dentro desse conjunto ele vai encontrar respostas a todas as questões filosóficas acerca do mundo, do que é o homem, do que é a natureza, do que é a vida, do que é a morte, do que é o ser, o que é o belo, o que é o feio. Então, na concepção dele, dentro da concepção da teoria do conhecimento, era a forma que ele tentou fazer foi essa: um sistema filosófico, um conjunto de conhecimento, respostas para todas as questões filosóficas que a gente tem e tem até hoje. Mas foi a forma que ele imaginou, que ele pensou, que ele conseguiu desenvolver dentro desse papel todo, e a partir daí isso começou a se desenvolver, começou a crescer. E o que foi pensou? Nós sabemos que nesse período, até antes dele, existia a igreja, estava com esse poder hegemônico que determinava o que era conhecimento, o que era realidade, o que era vida, o que era morte. Quando chegou a Revolução Científica, vamos imaginar aí um humanismo bastante presente, em que o homem surge como essa mola mestra que faz com que se entenda a realidade, e a partir daí
Descartes também, observando isso daí, o que ele imaginou? Ele pensava ou imaginava que se poderia existir uma comparação entre o conhecimento filosófico e a certeza das ciências naturais. Se tinha como se fazer isso daí acontecer. E quando você fala de sistema, tem uma conexão muito forte com a ciência. Então, na cabeça dele, ele imaginava se poderia fazer com o conhecimento filosófico a mesma coisa que se fazia com as ciências, a mesma fase interpretativa da realidade, que a ciência ela tem através de suas pesquisas, seus testes, para se encontrar determinada situação. Então, ele imaginava que se poderia fazer a mesma coisa com a ciência natural com o pensamento filosófico. Aí vamos imaginar, se você pensa a palavra universo, você imagina toda aquela movimentação, aquela questão sofisticada do processo de evolução do indivíduo, do universo, como é que ele se desenvolveu, se foi através de uma grande explosão, se foi através de uma evolução. Imagine se você faz uma conotação com a razão. Vamos imaginar que o nosso conhecimento é da mesma forma, assim como é essa maravilha que é o universo. Desde o início, desde o mito, até chegar a Descartes, a razão, o conhecimento se desenvolveu da mesma forma. Então ele começou, a partir de todos esses processos, a desenvolver essa capacidade que eu e vocês têm, que é de conhecer a realidade. Mas como é que eu vou fazer isso daí? Se até antes não tinha ninguém que tinha pensado, imaginado. Por isso que Descartes cria esse sistema, cria esse conjunto, busca a resposta de tudo aquilo que nos questiona e questionará sempre até hoje. Então o universo, como esse mecanismo sofisticado, a mesma coisa faz uma comparação com a razão, tem essa proximidade entre o universo e a razão, porque é como se alguém estivesse construindo, e a razão também, ela se constrói gradativamente dentro desse processo. Por isso que Descartes começou a, dentro dessas concepções de pensamento de ideia, ele começou a pensar nesse homem e nessa alma, como é que isso se desenvolve? O que é a alma, o que é o homem? Aonde é que essa alma está presente? Porque lembrando, se a gente volta lá para o pensamento platônico, o que Descartes dizia entre corpo e a alma? Existia um corpo, e o corpo era o quê? Essa prisão dessa alma. E qual era o objetivo de você fazer dentro do pensamento platônico? Era você macerar esse corpo, fazer esse corpo sair e a alma, nesse caso a razão, se desenvolver. Então imagina, Descartes queria entender como é que esse processo se dá, desse corpo que antes era uma prisão, e essa prisão libertava essa alma, e o conhecimento aparecia e se desenvolvia. E como é que isso funcionava? E surge que nós chamamos que ele imaginou o princípio da dúvida. Duvidemos de tudo, toda a nossa existência, mas se eu penso, logo existe. E é até interessante que esse logo existe, vamos imaginar. O único indivíduo que consegue dar nome às coisas somos nós. Então as coisas só existem aqui na realidade porque elas têm um nome. Então imagina, você tem a ideia da cadeira? Beleza. Então, pega essa ideia cadeira que você tem na sua cabeça e você tem a cadeira que você vê em casa, que você vê no estabelecimento, no shopping, mas a ideia cadeira é uma. As formas como essa cadeira tem, se ela é retangular, circular, se ela tem 3, 2, 6 pernas, uma, não importa. A ideia de cadeira todos nós temos. É isso que Descartes está trazendo para nós. Se nós temos a ideia, automaticamente ela vai existir na realidade, independente das formas que ela deixa, das cores que ela possa ter, das maneiras como ela é feita, mas a cadeira como ideia sempre vai ser a mesma. Você pode ter a ideia, um exemplo de cavalo, não importa se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele tem asas, se ele é que nem a mula sem cabeça, não importa. A ideia de cavalo sempre vai ser única. Agora, o desenvolvimento dela, na realidade, é nós, dentro da nossa ideia, que a gente começa a se imaginar. Mas a ideia sempre vai ser única. Por isso que Platão, lembra quando Platão falava do mundo sensível e mundo inteligível? O mundo sensível para ele era isso daqui tudo era falso. O inteligível, que era a ideia principal, que era lançada aqui na realidade, e o que a gente fazia? Só relembrar daquela que a gente recebia lá daquela ideia lá em cima. A ideia primeira, da cadeira, do cavalo, não importa. Mas a ideia se tem. Agora, mas como é que a gente vai passar a realidade? Aí Descartes vai usar uma expressão interessante que ele chamava de gênio maligno. O
porque era aquela coisa que impedia da gente perceber a ideia da realidade, que às vezes nos enganava. Por isso que a razão que ele coloca, dentro da concepção racionalista, é essa. O único ser que é dotado de razão somos nós, que ele faz uma distinção até interessante, que o que nos difere dos animais é essa capacidade racional que nós temos. Porque o animal que tem vida, que nem a gente tem, o animal sofre, a gente também sofre, mas a única diferença que nos faz, não melhores ou superiores, mas estamos num grau mais elevado, é a razão. É isso que faz com que a gente não seja comparado com um cachorro, um gato, um chimpanzé, seja o que for. Porque eles têm vida, passam pela mesma situação. Então essa razão é que nos capacita. Até interessante quando a gente fala da questão de razão, mas algumas atitudes que esse homem racional tem, às vezes é equiparável com esses animais. Atitudes, porque o único indivíduo que mata o outro, vontade, desejo, até por prazer, é o homem. Nenhum animal faz isso. E olha que é o ser irracional, né? Não é aquele que está pensando. E o homem, esse ser dotado de tanto conhecimento, tanta inteligência, mas é o único ser que tem essa vontade de tirar a vida do outro, é o único ser que se vinga do outro. O animal não faz isso, e ele é irracional. E as nossas atitudes, às vezes, parecem de seres irracionais nesses momentos, em que a gente justifica nossas atitudes. Porque pode pensar que não, porque o indivíduo está vendo uma depressão, ou ele está vendo ansiedade, ou N fatores, ou ele está vendo uma crise de fúria naquele momento que ele faz. Mas essas atitudes não justificam, porque o único ser que faz o mal, literalmente para o outro ser, somos nós, seres racionais. E fazemos isso com os outros indivíduos, com os outros seres humanos. Você pode observar um animal, se você tem um cachorro em casa, quanto mais carinho você dá nesse animal, mais proximidade ele tem com você. A tal ponto que esse animal pode até oferecer a vida para te defender em relação a alguma coisa, protege. Porque ele tem a questão, se você pensar os animais desde o início, até a fase da domesticação, os animais eram todos selvagens. Quando começou a domesticar os animais, em especial falando sobre o cachorro, ou você pode ter um gato, seja de qual for, mas é o único animal que te protege, te defende, é esse cachorro que você tem em casa. Ele tem um senso da proteção. Então ele pode ter, em determinada situação, até oferecer a vida dele para te defender, para me defender. E nós temos essa dificuldade em relação ao outro ser. Olha como é interessante. Todos nós nascemos crianças. Legal. Só que, se você perceber, nós somos os seres mais dependentes da natureza. Nós, seres humanos. Se nós nascermos e colocarmos a gente em determinado local, significa que a gente vai morrer naquele local. O animal não. Se você perceber, no nascimento, ele está com todo o tempo, ele procura, desenvolve a questão da sua preservação da sua vida. Então ele começa a caminhar, vai atrás de alimento, o amor leva esse alimento, mas aos poucos ele. Você pode perceber no ninho, quando o pássaro vai aprender a voar, incita o filho a voar, depois o filho vai se voar e faz a sua história. Mas se você pegar o ser humano e colocar em determinado local, ele não consegue sobreviver. Ele não consegue desenvolver essa capacidade de resistência, de sobrevivência. Então ele precisa sempre do contato social, dessa relação para desenvolver de forma intelectiva, daí se segue. Mas é só o homem que tem essa capacidade, tanta inteligência, mas ser um ser totalmente dependente do outro. Então, a natureza é interessante em relação a isso daí. Um homem que é tão superior, se acha, mas no nascimento é o ser mais indefeso. Então, devia ser um momento de aprendizagem, de observar isso daí, perceber o quão deve se respeitar a vida. Qualquer tipo de vida, não importa. Esse respeito. É interessante se a gente perceber, a gente está tanta concepção aqui do racionalismo, mas se você pensar em aquele homem na história, Francisco de Assis, ele ia aprender a ter essa relação com a natureza, ter essa relação de respeito, respeitar o animal, a natureza, a água, seja o que for, esse respeito. E essa é a característica que nós podemos também ter como seres pensantes, racionais e tal. Mas tem que ter esse cuidado e essa preocupação. O importante é que a gente observe isso daí, desenvolva esse processo e a partir daí a gente
veja a grandiosidade que é esse ser racional. E Descartes dá o primeiro pontapé para nós acerca disso daí. Então não esqueça, galera, do primeiro, aproveite esse momento, faça uma reflexão, se autoanalise e até que ponto a nossa razão é garantia de transformação da realidade. Mas esquecendo, quem sabe a dúvida pode ser o primeiro momento que a gente começa a desenvolver esse processo todo. Então aproveitem esse momento agora, aproveitem a avaliação de vocês, desenvolvam bastante, porque conhecimento vocês têm bastante e com certeza a razão, o conhecimento é uma instrumentalização da possibilidade da mudança da realidade. Valeu, galera do primeiro, bons estudos e até a próxima.